funcionais decorrentes, né? Foi um curso todo planejado para que chegasse aqui e a gente pudesse analisar também os aspectos práticos dessa abordagem temática tão rica e que às vezes deixa a gente assim com um par de dúvidas, né? A gente fica com a interdisciplinariedade própria dessa temática das energias renováveis. Eu estou aqui numa mesa com o pessoal da geografia, né? Da geografia e direito se unem, faz com que esse tema, às vezes, abre um leque muito grande, e se a gente não se o direito não der as mãos para essas ciências parceiras, a gente não consegue caminhar muito, e eu acho que isso a gente tem feito bastante bem, tem feito bem aqui. Então, eu não vou me alongar muito, não devo poupá-los das falas dos especialistas aqui. O professor Wilson está chegando, e assim que ele chegar, ele compõe a mesa junto com a gente. Quem vai iniciar falando é a professora Adriane Goraev, ela que é professora da Universidade Federal do Ceará. Fica à vontade. Boa tarde, sou Adriane Gorayev, sou professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará e coordeno o Observatório da Energia Eólica. O Observatório da Energia Eólica, ele foi fundado em 2017. De 2008 a 2017, nós já fazíamos, né, desenvolvíamos estudos, analisamos impactos sociais e ambientais da implantação de parques eólicos no estado do Ceará. E em 2017, nós conseguimos um financiamento da CAPES e também do CNPq e da Fundação Cearense de Pesquisa para grupos emergentes. E a partir daí a gente conseguiu, digamos assim, construir uma rede com pesquisadores, principalmente aqui do Nordeste, mas também do Rio Grande do Sul e de outros países, tanto da América Latina como também dos Estados Unidos, justamente para refletirmos sobre as questões que envolvem os impactos da implantação desses empreendimentos de energia renovável. Em 2018, foi publicado um artigo na Science, que é justamente o que a gente coloca aqui no slide, em que esse artigo, um artigo de engenharia, né, ele trazia, digamos assim, duas vertentes principais, duas soluções principais para a transição energética em termos globais. Foi um artigo liderado pelo professor Davis, né, como vocês estão vendo aí, e nesse artigo ele colocou esse modelo, e nesse modelo vem dizendo que em termos globais, para de fato possibilitar uma transição energética, uma descarbonização da matriz, deveria se investir principalmente nas duas tecnologias, na produção de hidrogênio verde e também no acúmulo de energia renovável, especialmente energia eólica e energia solar, em baterias à base de lítio, da mineração do lítio. Esse artigo, ele, digamos assim, ele fundamentou, né, essas políticas, né, e essa corrida que hoje em dia a gente tem relacionada à produção de hidrogênio verde e também de construção de megas baterias, né, para o acúmulo da energia renovável. E em 2019 saiu um outro artigo na Science, que a gente também prestou muita atenção no Observatório da Energia Eólica, que foi liderado pelo professor Weiss, mas que tem mais de 20 autores, e nesse artigo ele pontuou os principais desafios globais para a implantação em larga escala da energia eólica. É muito interessante esse artigo, por quê? Porque os principais desafios que ele pontuou aqui, que eles pontuaram no artigo, todos eles são desafios, digamos assim, de engenharia, desafios tecnológicos, desafios relacionados à mecânica, física, né, desafios atmosféricos, enfim, todos esses desafios que requerem, digamos assim, um aprimoramento da tecnologia. Essa imagem que a gente coloca aqui também, ela foi retirada desse artigo, né, em que ele mostra esse modelo, foi feita uma modelagem, né, e ele vai pensando quais seriam, né, todos esses elementos que deveriam ser melhor estudados, né, em termos de engenharia e de tecnologia, para, de fato, o planeta, digamos assim, ser movido, né, principalmente pela energia eólica. Esses dois artigos chamaram muita atenção na gente do Observatório da Energia Eólica. Por quê? Porque são dois artigos que trazem como solução uma solução tecnológica que, na verdade, vai resolver problemas políticos e culturais que a gente tem, né? Que deseja resolver. Porém, como vocês podem ver, não existe sociedade nesses modelos.
Então, os engenheiros, eles não consideram o aspecto político, cultural, social e econômico, que não, de fato, rege, né, toda a nossa dinâmica nos territórios, que rege a nossa vida. E isso a gente considera, para passar por gentileza, que é uma espécie de fetiche tecnológico, quer dizer, uma fetichização da tecnologia, né? Que alguns autores colocam como tecnofetiche, quer dizer, como se a tecnologia e a engenharia fosse de fato resolver todos os nossos problemas. Enquanto que seres sociais, né, que nós somos, temos sociólogos aqui na mesa, de fato, o que rege a nossa vida são as relações sociais, e não a tecnologia e a engenharia, né? Que também é um componente essencial, mas não é isso, de fato, que rege a nossa vida. O que foi muito interessante foi porque, a partir daquele segundo artigo publicado na Science, sobre esses grandes desafios tecnológicos para a implantação em larga escala da energia eólica, foram publicadas algumas cartas críticas, então, na verdade, ele teve um grande alcance, e vários pesquisadores sociais e ambientais começaram a publicar cartas criticando esse artigo de engenharia, dizendo, não são só desafios tecnológicos que a gente tem para a implantação de energia eólica em termos globais. Nós temos também desafios ambientais, tanto pensando nas eólicas offshore como nas eólicas onshore, como também nós temos desafios sociais. Então, eu coloquei aqui em tela para vocês duas cartas que a gente chama letters, né, que são essas cartas críticas que a gente publica na Science. Uma delas foi do professor Firestone, que ele cunhou um termo que é muito interessante, que ele diz que é o mito da paisagem vazia. Então, que a gente falou bastante aqui nesses últimos 2 dias, né? Não existe território inabitado. Hoje, nem Marte está mais inabitado, nem a Lua está mais inabitada, né? Então, na verdade, nós temos, sim, inserção, né, humana, social, em todos os territórios conhecidos, tá? Então, isso na verdade, é um mito. E que a tecnologia e a engenharia ela não vai resolver os problemas sociais. Em contrapartida, nós, do Observatório, né, a UFC, junto com outras universidades, e com professores da Holanda, dos Estados Unidos, também do Reino Unido, nós também publicamos uma carta crítica na Science. E nessa carta crítica, a gente disse o seguinte, que, claro, nem existe território inabitado e que a energia, de fato, ela não vai conseguir abranger todos esses territórios se não forem considerados os aspectos de justiça. Osmar, pode passar, por gentileza. Quais são os aspectos de justiça que têm que ser considerados? Então, precisam ser considerados aspectos da justiça distributiva, quer dizer, onde são localizados os impactos dos sistemas energéticos, a justiça do reconhecimento, quem são as vítimas dos sistemas energéticos e como eles são vitimados, a justiça processual, quem participa na tomada de decisões sobre esses sistemas energéticos, quer dizer, como que se a comunidade está participando de fato, não só de modo consultivo, mas de modo deliberativo, quer dizer, alterando esses projetos ou simplesmente rejeitando eles, né? A justiça cosmopolita, que tem relação direta com os princípios de justiça universais, né, de direitos humanos, que eles devem ser respeitados, e a justiça cognitiva, que é o direito da coexistência de diferentes entendimentos e modos de vida, né, pensando justamente nas comunidades tradicionais, povos tribais e também nos povos originários do mundo todo. Uma outra concepção que nós temos, além desses aspectos de justiça, a professora Kramatz, que é uma professora lá na Universidade do Canadá, ela publicou um artigo em que chama assim, o lado obscuro das energias renováveis, né? Ela falou Dark Side, que ela fez uma analogia a Star Wars, né? Porque tem, né, o lado negro da força, né? E nesse artigo também ela cunhou uma terminologia que é muito interessante, que ela chama de divisão internacional da descarbonização. Quer dizer, nós temos sempre que considerar que existe, na verdade, uma política, né, digamos, global, neocolonialista, e que o planeta está dividido em 2 hemisférios, né? No norte global, que são os consumidores da energia, e no sul global, que é onde nós estamos, que somos os produtores dessa energia. Então, os produtores ou os geradores dessa energia, de fato, quem fica sempre com as maiores externalidades, né? Enquanto os consumidores eles vão ali estar praticamente sendo apenas beneficiados com o produto, né? E, claro, pagando por esse recurso, mas eles têm recursos para pagar, né? Pagando de forma ínfima, então, de fato, todas as externalidades territoriais ficam para a gente. E essas externalidades, elas têm relação tanto com despossessão, como com degradação, e como também com exclusão. Pode passar, João, por favor. Pensando digamos assim, nesse arcabouço, né, teórico,
voltado para as injustiças e também voltado para essa questão neocolonialista, e pensando também nessas principais vertentes tecnológicas que hoje se pensa, né, que são necessárias para descarbonizar a matriz energética global, e na exportação dessa energia renovável, né, porque a questão da bateria, né, a questão também do hidrogênio verde, nada mais é o quê? De uma forma de você engarrafar ou você guardar a energia que é gerada pelo vento, que é a energia gerada pela luz, e você exportar isso, porque hoje isso não é possível. Hoje você só consegue utilizar a energia renovável se ela for de fato gerada no próprio território. Né? Mas não é isso que o hemisfério norte, não é isso que o norte global deseja. O norte global deseja externalizar, né, exportar todos os impactos e importar só os benefícios. Então, pensando nesse arcabouço, né, nós aplicamos e nós entendemos em termos ontológicos e epistemológicos a ciência, né, considerando a ecologia política participativa com a aplicação da cartografia social. E foi dessa forma que nós agimos no estado do Ceará, aplicando cartografia social em todo o litoral, os 573 quilômetros do estado. Nós começamos esse trabalho em 2019, através do financiamento da Secretaria de Meio Ambiente do estado do Ceará, da SEMA, e também do Programa Cientista-Chefe Meio Ambiente, com esses recursos que, na verdade, nós estávamos querendo o quê? Isso foi muito demandado da sociedade, principalmente no movimento, né, de pescadores e pescadoras, da Comissão Pastoral dos Pescadores, que fosse feito um levantamento de todas as comunidades tradicionais que existem no litoral do estado. Por quê? Porque o governo do estado estava querendo fazer um zoneamento ecológico e econômico, justamente para possibilitar o licenciamento dos projetos de energia eólica, né, e de outros grandes projetos no litoral, sendo que não existia um mapeamento oficial das comunidades tradicionais no litoral. Então, quer dizer, a probabilidade dessas comunidades serem visibilizadas e de não ter a justiça do reconhecimento era muito grande. Então, nós fomos convidados por esses movimentos sociais, também pela própria Secretaria de Meio Ambiente, para fazermos esse levantamento em todo o litoral. E, de uma forma original, nós chegamos a 324 comunidades tradicionais autodeclaradas, entre pescadores artesanais, quilombolas e povos originários. Fizemos um trabalho de 2019 a 2023, workshops com mais de 700 moradores do litoral, né? Participaram quase 70 entidades, movimentos sociais, sindicatos, associações locais. Então, nós tivemos uma representação e uma legitimidade, né, desse processo. Pode passar, por gentileza. E aqui eu mostro para vocês, em termos metodológicos, né, a produção do conhecimento, que na verdade não é um conhecimento da gente da universidade, mas é um conhecimento popular. Né? O que a gente pode fazer, de fato, foi organizar, né, e, digamos assim, dar uma resposta científica, né, àquele conhecimento para que todos, de uma forma ampla e universal, conseguissem entender esses aspectos territoriais específicos. Então, nós dividimos todas as atividades que são desenvolvidas por essas populações tradicionais em 5 elementos: caracterização territorial, geobiodiversidade, territorialidade, atividades econômicas, religiosidade, afetividade, tradição, lazer, cultura e conflitos e ameaças que eles sofrem nos territórios cotidianamente. E em cada uma dessas regiões, né, do litoral do estado, foram mapeados mais de 70 elementos que nós chamamos de descritores, quer dizer, 70 questões territoriais que devem ser avaliadas em termos não só de modo de vida, mas também de ameaça dessas populações que estão nesse território. Pode passar, Timar, por favor. E aqui eu mostro para vocês um resultado parcial de um trabalho de tese de doutorado, que, na verdade, a gente vem fazendo esse trabalho de orientação desde 2019 também, já com um ex-aluno nosso de doutorado, Tomás Xavier, que hoje já é doutor, e ele começou a fazer um trabalho relacionado à cartografia social do mar. Então, por um lado, uma vez que a gente entregou essa cartografia social continental para as comunidades e também para o Estado, e hoje essas comunidades elas estão no mapa oficial do Estado, então não pode mais dizer que a gente não sabia que tinha uma comunidade ali, né? Nem o governo, nem as empresas, porque elas estão no mapa oficial do Estado online, no PDEA, e a partir daí se criou uma necessidade de mapear não só a terra, mas se mapear o mar. Por quê? Principalmente devido à entrada dos projetos de energia eólica offshore. Então, hoje, o IBAMA tem 96 projetos de energia eólica offshore para o Brasil,
24 projetos para o estado do Ceará, e esses projetos eles fazem uma barreira que vai impossibilitar, né, a pesca artesanal como ela é desenvolvida. E por conta disso, em 2019, nós começamos esse trabalho de orientação com Tomás, e hoje a Regina Balbino, ela está trabalhando na tese de doutorado dela, fazendo esse mapeamento para a gente entender quantos currais de pesca tem. Então, hoje a gente já sabe que tem mais de 460 currais de pesca no estado do Ceará, 600 pesqueiros, mais de 200 áreas de pesca, e que são cotidianamente pescados durante o ano inteiro quase 100 espécies, né? São capturadas, né? Quase 100 espécies, tanto marinhas como esquarinas. Pode passar, por gentileza, Jasmine. Aqui eu mostro para vocês um mapa que esses quadradinhos amarelos, eles são os portos, aqueles portinhos comunitários, onde ficam as embarcações artesanais, que são movidas ao vento, né? Que são de vela. E essas linhas que vocês estão vendo azul são as saídas preferenciais dessas embarcações, considerando as direções do vento. E os polígonos pretos, olha, são os projetos de parque eólico. Então, vocês conseguem ver que tem uma malha imensa, olha, de linhas, quer dizer, todas essas são rotas de pesca, com pesqueiros, com áreas de pesca, onde são pescados quase 100 tipos de pescados diferentes, durante o ano todo, e que toda essa área, olha, ela está barrada pelos projetos de energia eólica, sendo que desses 24 projetos que tem hoje, 96 projetos no Brasil, só tem um que está pedindo licença prévia, né, que é o projeto da QE, que é justamente no estado do Ceará, no litoral oeste do estado. Pode passar? E, por fim, eu gostaria de dizer que, assim, uma das lições, né, que a gente gostaria de dizer aqui para vocês é que a gente tem que pensar a justiça energética, a gente tem que pensar a transição energética, a descarbonização da matriz global, através de um olhar de descolonização climática. A professora Sultana, ela coloca muito bem isso na publicação que ela fez na revista de Geografia Política, que a gente também pode considerar como descolonização energética, ou seja, que a gente tem que integrar críticas e lutas, né, vinculadas às questões anticoloniais, feministas, antirracistas, anticapitalistas, e pensando que essas críticas e essas lutas e esses discursos, eles têm que estar integrados nas políticas públicas, que vão, de fato, né, interferir no cotidiano territorial dessas comunidades tradicionais. E o que a gente enxerga, né, como um documento que pode interferir de modo positivo nessas políticas é justamente as salvaguardas, né, que a gente vem falando desde ontem. Então, a gente reforça também que nas salvaguardas a gente tem justamente essa visão descolonial, que é a visão que a gente promulga para uma democracia energética. Por fim, queria só fazer aqui uma divulgação, né, da nossa última publicação, foi publicada há 2 semanas, uma revista internacional, que fala sobre ciências sociais e sobre pesquisas em energia. E nós publicamos o primeiro artigo do Planeta, né, lá no Observatório, né, com professores, inclusive, aqui também do Rio Grande do Norte, né, e do Ceará. Publicamos o primeiro artigo em que a gente aborda os impactos sociais da energia eólica offshore no sul global. Então, é importante dizer que até esse momento nunca foi instalado nenhum parque eólico offshore abaixo da linha do Equador. Nunca. Então, não existe. Então, não existe parâmetro para a gente entender, de fato, quais vão ser os principais impactos sociais e os impactos ambientais também, tá? E aqui a gente fez uma análise, né, desses possíveis impactos sociais que podem ocorrer aqui no Brasil, né, tendo uma visão geral do sul global, que é uma estrutura colonizada, né, ou pós-colonizada, como a gente já sabe, justamente tendo como foco a análise que foi feita no estudo de impacto ambiental de um parque eólico, lá no estado do Ceará, e também nós participamos da audiência pública, porque a gente sabe que a audiência pública é mais um proforme, né? É uma audiência mais informativa, teatralizada, né? Justamente para, na verdade, só legitimar, né, ou só confirmar a entrada daquele empreendimento no território. Então é isso, gostaria muito de agradecer. Aqui tem parte da nossa equipe de cartografia social, aquela moça ali que está em pé sem o chapéu, é a Regina Balbino, que fez esses mapas lindos, né, da cartografia social. Esse é um trabalho em grupo, mas essa é a tese da Regina, né, então gostaria também de agradecer a ela publicamente. E os financiadores, nossos financiadores, Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará, CAPES, CAPES, MPQ, essa aqui é toda a nossa rede de pesquisa, né, universidade
do Nordeste, do Rio Grande do Sul e também dos Estados Unidos e da Argentina, e principalmente agradecer o apoio e a parceria do Instituto Terra Mar, do Movimento dos Pescadores e Pescadoras, e da CPT, né, que é a Comissão Pastoral dos Pescadores, e também da organização participativa do Aracati, né, que é a OPA. Obrigada. Obrigada, professora Diana. Vou passar a palavra agora para a professora Licélia, da Federal do Campina Grande. Oi, eu também vou ficar de pé. A minha descrição, minhas características físicas já estão nessa gravação, né, no link de hoje. Então, eu sou Vicélia, sou professora da UFCG Campus Pombal, semiárido paraibano, e lidero um grupo de pesquisa que se chama Sistema de Indicadores de Sustentabilidade Urbana, Rural e Ambiental, e também sou membro do Comitê de Energia Renovável, que é aqui está Valmeran, um dos culpados desse comitê existir, junto com o César Nóbrega, que é nosso agitador social, e que é a partir dessas duas luzes, né, que eu digo que ele é uma luz que brilha dentro do IFPB, e a gente precisa dar visibilidade às ideias dele, à postura dele profissional, como ele se coloca, Cezinha, que traz a força da sociedade civil, e que chega nas universidades e nos IEPs e diz, bora se motive, e a gente diz, bora para onde? E vamos, né? E aí a gente chega no território, encontra essas forças maravilhosas, né, que realmente a Adriana chamou Rose de professora, que são mestres, doutores e pós-doutores muito mais qualificados do que nós que estamos comendo os livros, né, tentando entrar numa ciência que foi feita para encaixar o conhecimento da Europa, né, que trouxe para a gente, e a gente está dentro das doutrinas de algo, de um pensamento que as teorias não casam com o lugar quando a gente vai verificar a lente do nosso território. Então, pode passar aí, essa foi só a temática, né, da mesa, mas Adriano falou um pouco da cartografia social. Para nós, né, do Grupo Sura, para mim, como pessoa, como pesquisadora, eu entendo que o meu lugar é aquele onde eu consigo trazer para dentro da academia um conhecimento que é da ancestralidade e que a academia tem o dever de trazer de volta alguma contribuição para que essas pessoas vivam ainda melhor e por muito mais tempo. E isso significa reconhecer que essas pessoas elas têm uma interação muito mais forte com o ambiente do que nós, que vivemos nos centros urbanos. E elas têm muito a nos ensinar. E a cartografia social ela tem essa condição de ser um instrumento que vai nos aproximar, né, pesquisadores e pessoas da comunidade, vai nos tirar esse peso de chegar lá os doutores e vai, na verdade, construir o conhecimento aprendendo. E depois a gente traduz esse conhecimento para dentro da academia, para que a academia aprenda. Então, é uma cartografia que ela vai fazer um serviço contrário do que foi a base cartográfica, do que foi a estrutura que construiu a ciência geográfica e que foi trazida de fora para cá, para o Brasil. Pode passar, por favor. Aqui é lá no Piauí, na Chapada do Araripe. Depois eu vou falar um pouco mais. Mas essa foto é muito representativa. Aqui já é lá em Cuité, né? E essa é a grande pergunta nossa enquanto grupo de pesquisa, né? Como é que nós, que trabalhamos sistema de indicadores, nós podemos chegar na comunidade e trabalhar a cartografia social e depois trazer essa discussão para que pessoas que estão no planejamento, na gestão, tenham a condição de se embasar nesse conhecimento validado dentro da ciência para a tomada de decisão. Então, esse é o Zeca, que está lá, que muito nos acolheu, e era aqui que a gente comia, né? Esse era o nosso ponto de apoio. E era da comida que ele plantava, né? E ele foi a primeira vez que conseguiu pegar um drone na mão. Pode passar. Passou um pouquinho?
Essa é Margarida, que é a companheira de seu Zeca, que é uma das mulheres mais fortes também que eu conheço. São muitas mulheres que têm muito a nos ensinar, principalmente o ser mulher. E muito a ensinar aos homens como ser homem, mas também ser mulher. Quando a gente começou a ter contato com a comunidade, né, a gente já chega numa comunidade que já está com conflito, a CPT já estava lá, Claudionor já estava lá como CETRAC. Eu nem vou falar mais dessa criatura, porque essa criatura já estava envolvida até os cabelos, o povo procurando ele quando dizia que era o povo do sindicato. Já era confusão, então já estava o conflito armado. E aí nós chegamos lá e nós vimos duas coisas. Nós pegamos um sistema de indicador de sustentabilidade, nós tivemos a condição de ter um parâmetro internacional, porque é um sistema de indicador que ele tem a condição de ver a situação daquele território antes da ocupação dessas pessoas lá, a situação do território com as pessoas presentes executando suas atividades e como esse território ele pode sofrer alguma resposta, alguma alteração se a gente colocasse lá os aerogeradores no modelo centralizado. Então, é por isso que o nome dele é pressão, estado, impacto, resposta. E ele é um excelente sistema de indicador para que a gente faça adaptação, para ter informações do lugar e não trabalhar só com dados secundários, aqueles que a gente já sabe que eles não existem. Ou quando existem, eles são falhos. Porque quando a gente vê aquele setor censitário que o Gustavo mostrou aqui antes, a gente vê uma configuração que ali nós não sabemos nem quantas propriedades da agricultura familiar tem. E eles fazem uma junção e quando a gente quer chegar na propriedade de Rose, a gente não chega pelo dado do IBGE. Então, a gente vai fazendo uma estimativa. Então, toda estimativa em relação à agricultura familiar, se eu disser 30 mil, ela pode estar ainda subjugada. Ela pode ser muito maior, porque nós não temos a precisão dela, como a gente tem a exatidão de uma coordenada geográfica de um aerogerador. E outra coisa que a gente viu é que, a partir da cartografia social, nós temos condição de elaborar instrumentos, como, por exemplo, a cartilha de governança energética comunitária, que nós vamos lançar agora no dia 20 de maio, lá no CCTA, com a vinda do pessoal lá do Piauí. Pode passar, por favor. Então, a cartografia social para a gente é essa porta de aproximação com a comunidade e é onde a gente vai realmente vivenciar essa comunidade. Aqui é já a produção, né, já a análise do sistema de indicadores, ele é enorme, está aqui nesse relatório, vocês acessando esse QR Code, já chega lá direto, né, faz o download, e eu não posso deixar de dizer que esse trabalho só foi possível, essa produção só saiu porque teve o apoio financeiro da ActionAid. Porque senão a gente não teria condição, com os recursos da universidade, de fazer esse trabalho. Aqui é um movimento, né, de reunião. Passe, por favor, meu Deus do céu, como tem errado. Chega, meu filho, agite. Aqui é o resultado, né? A gente já encontrou uma comunidade cheia de conflito e, além disso, com uma denúncia muito séria. Seu Zeca, que estava ali, tinha ido pela primeira vez na polícia porque tinha sido acusado de estar causando um dano ambiental e ele era um criminoso ambiental por uma denúncia que foi feita e depois a gente viu que era um embrólio do tamanho do mundo porque era de pessoas que estavam querendo acusar ele para poder as empresas entrar mais fácil. Então, quando a gente começa a analisar, a gente vai ver, a partir da cartografia social, e também teve o auxílio do drone, que a gente fez todo o mapeamento da área, né, com a ajuda de Gustavo, a gente viu que em 20 anos não houve nem 8% de comprometimento de toda a área que eles têm de produção e de reserva legal. A reserva legal que foi falada aqui é aquela dali, né, que o povo queria mudar de lugar.
É uma delas, né? É porque essa aqui é Brandão 2. São 3 reservas. Pode. Ah, meu filho, bora aqui, meu tempo está acabando. Aí aqui é um videozinho, só virei pelas caridades. Aqui é lá, tá certo? Essa é uma área que é a única caatinga do mundo, dentre as caatingas, é o tipo 4, só existe lá. E é onde estão essas pessoas, devido à umidade, à altura. E aí são meus alunos, né? Tudo da cidade, nunca tinha ido, se lascar para chegar, porque esse povo aí perde a produção. Planta orgânico perde a produção porque a estrada é ruim para eles escoar a produção. Como é que a gente pode dizer que esse povo não pode contribuir economicamente com o PIB do Brasil? Ele não tem estrutura. E mesmo assim, o CPT fez um levantamento, aquele povo produz R$ 32.000 por ano. E aí? Aqui é o povo olhando a terra deles no mapa. Então, essa cartografia social, ela é fantástica, porque ela tem a condição de mostrar a eles, assim, de cima, de uma visão de avião, que para a gente é comum, mas que eles nunca tiveram, porque nunca voaram. Não viajaram de avião. Aqui, nesse caso, já é um documento, também está publicado, tem esse QR Code aí, que é o caso da Chapada do Araripe. A gente quer olhar aqui a questão dos parceiros chegando e eles têm um investimento no Brasil. E quais são as recomendações que a gente faz? Então, primeiro é o planejamento, a gestão, né? O Estado brasileiro tomar conta do que é seu, do seu território, e depois é que a gente está vendo que, além de recomendar o protocolo de consulta, né, prévia, a gente precisa também fazer mais 3 coisas, porque as 3 coisas juntas é que vai dar mais força. Que a outra é a questão da salvaguarda e a questão da governança comunitária. A governança energética comunitária. Porque hoje você está vendo que está tendo, pode passar, viu? Está tendo aí a elaboração por parte do Estado de instrumentos de governança energética, mas não inclui a comunidade. Aqui é um dos maiores desrespeitos que eu já vi com a produção de alimento por parte dessas empresas. Isso é a linha de transmissão que foi jogado os equipamentos em cima da única cultura que eles têm lá, que é o plantio de mandioca. Olha o que aconteceu com o plantio de mandioca. Acabou. Porque passaram a draga para poder botar a linha de transmissão. Pode passar. Aqui já é na Chapada do Araripe. Esse é seu Zezito, um guerreiro. Aqui somos nós, indo também para lá. E lá também nós fizemos a cartografia social. Isso daqui é a reunião com a comunidade, essa comunidade é quilombola. Tem nada de respeito ao 8169, nada. Isso aí é ficção científica, coisa que a gente discuta aqui dentro, porque aí não chega. Mas aí eu aprendi uma coisa com o Nego Bispo, que eu tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente aí em uma dessas reuniões que eu fui, que a governança dentro do quilombo, ela nunca vai ser entendida por nós se nós não formos para dentro do quilombo para entender como é feita a governança dentro do quilombo e das comunidades tradicionais. E nesse momento ele disse, veja, aqui tem governança, mas aqui não é moralidade. E eu falei para ele, Nego Bispo, e essa é a minha preocupação. Porque quando a gente sai externamente, é o que vale é o papel, o que vale é o contrato. E a fala de quem está fora não é a mesma de quem está dentro. A fala de quem está fora não vale nada, ou vale muito, dinheiro. E aí ele disse, então, eu concedo, porque tem que pedir a licença, inclusive a ancestralidade, para a gente poder começar esse trabalho aí. E só depois dessas bênçãos foi que a gente fez esse trabalho da cartografia. E agora a gente constrói essa cartilha de governança energética comunitária a partir de perguntas que essas pessoas fizeram. Mas elas já estão vitimadas pelas empresas que lá estão. Passe, por favor. E aí, eu acredito que depois disso,
Eu já vou chegando ao fim, que meu tempo esgotou, mas eu gostaria muito que o Ministério Público Federal, que todas as instituições de ensino, onde tiver gente de verdade, que vocês deixem o coração pulsar, que vocês não leiam as letras com a frieza que o papel imprime, que vocês vejam que cada olhar nosso, ou de dentro da academia, ou de dentro da justiça, aquilo ali vai refletir na vida dessas pessoas que nunca foram convidadas para a nossa festa. Mas agora, defender elas é uma questão de defender a nossa própria vida. Então, é sobre isso que essa governança energética comunitária fala, que é essa permissão para a gente juntar força, qualificar essas pessoas na nossa linguagem. Mas isso não nos dá o direito de desconhecer que qualificados essas pessoas já são. Então, por agora era isso e eu fico à disposição. Obrigada, professora. Eu vou falar sentada hoje, cansada. Boa tarde para todas e para todos. Queria agradecer o convite de estar aqui. Eu falei uma vez para o Fernando que eu não ia mais aceitar falar em menos de 40 minutos. Ele me deu 10. Então, eu vou tentar ficar nos 10, apesar de que as minhas colegas passaram. Pode passar já esse. Queria só citar aqui algumas organizações que são importantes, porque a nossa luta é construída no coletivo. Então, na parte de baixo ali, eu faço parte também do Observatório da Energia Eólica, para as professoras que estão na mesa aqui da Universidade do Ceará, e do LISAT da UFRN. Mas antes de pesquisadora, eu sou uma militante social. Então, eu milito e atuo com as comunidades, junto com as organizações Fórum de Mudanças Climáticas, Justiça Socioambiental, o Serviço de Assistência Rural e Urbano, SAR, do Rio Grande do Norte, Centro de Formação Milton Santos Lourenço Milani, Parceria Brasil-Itália, o Grupo Seridó Vivo, e a gente, em outubro, indicou a criação do Movimento dos Atingidos pelas Renováveis, e nesse movimento está a CTT, a CPT, as federações, a Caritas, CEAPAC e as comunidades atingidas. Então, a minha fala é um pouco uma síntese disso, tá? Pode passar, por favor? Ainda não o vídeo. Vai mostrar o vídeo já? Pode passar. Então, não, anterior. Eu quero começar mostrando essa paisagem. Eu resolvi hoje, gente, fazer uma apresentação com fotografias, tá? Porque o tempo é curto. E as fotos falam muito por elas. É a Serra de Santana, uma serra que teve uma migração enorme no Rio Grande do Norte, em função do barulho da poeira, da nova realidade que assola as nossas serras no Nordeste. Pode passar, por favor? Vai ser bem rápido. Essa é a realidade no Nordeste do Brasil, na Caatinga. Caatinga, que o professor hoje de manhã já falou, é um terreno com muita pedra, e a gente vai ver a consequência disso daqui a pouco. Pode passar, por favor? Para quem nunca viu a base de uma estrutura eólica, essa é a base: mineração, ferro, concreto, cimento. O cimento precisa de água no semiárido, na Caatinga, onde a gente tem um bioma com regiões desertificadas. Então, da onde vem essa água? No Rio Grande do Norte, açudes foram secados para construir as bases. É o público financiando o privado. Adiante, por favor. Eu vou mostrar para vocês, para quem não viu ainda, qual é a realidade hoje da nossa Caatinga. É bem curtinho. Observe começar a fumaça, ela vem para baixo. Essa é a realidade hoje que se vive no Nordeste. As serras estão sendo implodidas para a implementação de parques eólicos. Eu não cheguei no solar ainda. Nessa explosão morreram cobras, morcegos, passarinhos, diversos animais se afugentaram, casas foram rachadas e cisternas se perderam. Ficamos sem água. Então não é uma simples explosão, é uma explosão que tem consequências. Queria falar um pouquinho sobre a Caatinga. Pode mudar?
Passar a próxima, por favor. Só rapidamente 3 dados. 34 milhões de caatinga estão desmatadas na caatinga. 34 milhões de hectares. No Rio Grande do Norte, as unidades de conservação que nós temos protegem 42 mil hectares. Esse dado é importante. Só no ano de 2020, o Instituto, o responsável pelo licenciamento dos parques, autorizou o desmatamento de 52.430 hectares. 10 mil hectares a mais do que as unidades de conservação protegem, só no ano de 2020. Eu fiz esse mapa ontem, e ele é um mapa que é um pouco bagunçado, propositalmente. Eu quero que vocês percebam que o Rio Grande do Norte sumiu. E a Paraíba está indo pelo mesmo caminho. E Pernambuco também, dá a impressão, pedaço da Bahia. O que está em azul, gente, é o que está operando. O que está em azul é o que está operando. O que está em vermelho é o que está iniciando obra. O triângulo são parques eólicos, os redondinhos são fazendas fotovoltaicas. O que está em verde ainda está aguardando o licenciamento. A gente está nessa sala aqui, discutindo os impactos do que a gente vê apenas nos pontos azuis. O resto ainda será. É o devir. Virá. É futuro. Pode passar, por favor. E agora vamos falar do que é mais grave do que os parques eólicos. Porque hoje eu ouvi falar muito aqui em parque eólico. Eu estou apavorada com as fazendas fotovoltaicas. Comunidade do Piató, comunidade quilombola no Rio Grande do Norte, tem uma lagoa de 17 quilômetros de extensão. Se a gente pegar uma foto do Google Earth, que eu infelizmente não botei aqui, porque eu não sei onde é que eu guardei ela, o parque fotovoltaico é maior do que os 17 quilômetros da lagoa do Piató. Aqueles amarelinhos, redondinhos do mapa anterior, são os parques fotovoltaicos que ainda virão, que a gente ainda não vê, a gente verá. O menor deles tem 500 hectares. Não são placas em cima de casas. É terra destruída, num bioma sensível, pouco protegido. Veja que contradição. A gente desmata quem capta carbono. De cada 100 toneladas, a caatinga, mesmo em seca, segura 45% do que capta. Então, nós estamos tirando quem capta para botar placa fotovoltaica. Essas fotos são lá de... Ai, é que é o nome desse município agora? Santana dos Matos. A comunidade está revoltada porque aquele parque que está lá atrás, aquele desmatamento, poluiu a água que abastecia a cidade. Essa é a nossa realidade hoje. Pode passar, por favor? Pode passar. Era só para demonstrar a caatinga. Pode passar também, por favor. E aí, a gente começou a se perguntar. Olha só, me chamou a atenção hoje de manhã naquela conferência sobre a saúde, de que a gente apresenta dados internacionais e a Beólica e as empresas, elas dizem, não, mas cadê os dados nacionais? Por outro lado, não existe um parque offshore abaixo da linha do Equador, e o IBAMA usa literatura internacional. Nesse caso, não precisa ter literatura nacional. É 2 pesos e 2 medidas. Essa é a contradição. E por isso nós resolvemos fazer as cartografias sociais. Nós estamos em sintonia, nós dialogamos, o movimento social e as universidades dialogam. E o que são as cartografias sociais? Nada mais, nada menos do que visibilizar quem está invisível, invisibilizado. Então, é sentar com as comunidades, eu já estou bem representada nas falas das minhas colegas anteriores, e as comunidades dizerem o que importa para elas naquele território em termos social, ambiental, cultural, de pertencimento, de valorização dos modos de vida, porque o tempo do indígena, do quilombola, do sertanejo, do catingueiro, ele é diferente do nosso tempo. Ele é muito diferente. E ele precisa ser respeitado. A Roselita já contou isso para nós hoje de manhã aqui. Então, as cartografias são nada mais, nada menos do que isso. É quem vive no território, quem sabe o que importa ali, coloca no mapa, né? E o mapa não pode ser só um papel
né? O mapa, ele mostra a sociobiodiversidade, ele mostra o que interessa naqueles territórios, o que importa, quais são os valores que precisam ser preservados. E, na verdade, as cartografias surgem porque a gente começou a se perguntar, mas não é possível que o governo não esteja vendo isso? Onde é que está o zoneamento ecológico e econômico, o planejamento territorial? Ah, é muito caro. Então, a gente quis mostrar, e são só exemplos, tá? São testes, no nosso caso, são alguns exemplos para poder mostrar que com pouco dinheiro a gente consegue fazer um planejamento do território. Basta boa vontade. Tem que ter boa vontade. Pode passar, por favor. E aí, eu quero mostrar para vocês o que a gente chamou de achados territoriais, que são exatamente o resultado das cartografias. A gente visibiliza na cartografia a população sertaneja. Pode agora ir passando relativamente rápido. O extrativismo, o cultivo, a castanha, a cultura indígena, que está no nosso território, a produção da borborema, da agroecologia, as mulheres pescadoras, que tiram o pescado que a gente come na cidade. E, aliás, uma observação, nos 7 municípios do Rio Grande do Norte que recebem royalties da Petrobras, eles receberam em 2022 o valor de 58 milhões de reais. A pesca artesanal, que passou pela balança da Petrobras, somou 56 milhões de reais. Ou seja, quase coincidiu com o valor dos royalties da Petrobras. Cada um responda na sua cabeça. O que acontece com o dinheiro dos royalties da Petrobras nesses pequenos municípios? Não precisam responder. Agora, a pesca artesanal, esse recurso move a economia desses pequenos municípios. O que será desses pequenos municípios com os parques offshore que vão acabar com a pesca artesanal? A cartografia trouxe presente a religiosidade dos povos da Caatinga, trouxe o cotidiano, a música, a vida simples do campo, sossegada, trouxe a reunião, a formação, a capacitação e, principalmente, o futuro da ancestralidade com aquelas fotos daquelas meninas, daquelas crianças. Trouxe a luta, a resistência, ela aparece nas cartografias. Também resistência, aqui da Paraíba. E trouxe também o patrimônio arqueológico, que é riquíssimo. Nós temos aqui no Nordeste, no Rio Grande do Norte, figuras rupestres mais antigas do que no Piauí. Pode passar. Mesma coisa, mesma coisa. E aqui, o risco aos principais conjuntos de sítios do Brasil. Pedra do Alexandre, Talhado do Gavião e Casa Santa, aqui no Nordeste. Embaixo está a distância da torre eólica, que pretende-se que seja construída, e que o Seridó Vivo, a partir das notas técnicas, tem conseguido barrar até o momento. Até quando? Não sabemos. E eu trago para vocês agora espécies de aves raras ameaçadas de extinção do nosso bioma Caatinga. Fotos do professor respeitadíssimo Dr. Mauro Pichorin. Pode passar, por favor? Fotos de Paulo Marinho. Pode passar. O morcego que faz a polinização. Choca do Nordeste. O galo da Campina. Gavião carijó. Outro tipo de gavião de cabeça preta, e o carcará, que é uma das aves que mais se encontra morta debaixo das torres eólicas. Aqui, uma pessoa me perguntou, mas professora, tem tamanduá? Tem, tá aí, ó. Essas fotos não são copiadas de livros, foram tiradas da nossa Caatinga. Pode passar? Foto de Paulo Marinho, pode passar? E aqui a beleza cênica. Pode passar bem rapidinho agora, esses próximos, porque tudo está interligado. Se a gente acabar com essas serras, acaba com aquela água. E aqui o contraste, lá em São Miguel do Gostoso, foto da Morgana, a mesma praia sem o parque e depois do parque. Pode passar? E agora, então, para finalizar bem rapidinho, porque eu já fui contemplada, são umas fotos das nossas cartografias sociais nos territórios que ocorreram no Rio Grande do Norte. E aqui só um exemplo, um recorte, só para vocês entenderem. Esse é o recorte do Mato Grande, no Rio Grande do Norte. Cada pontinho daquelas minhoquinhas ali é uma torre eólica. Todas elas são geoprocessadas, então a gente consegue botar elas no mapa. Os sóizinhos amarelos são parques solares que ainda não existem. A gente sabe que o menor é de 500 hectares, mas a gente não tem como desenhar isso ali no mapa ainda. Pode passar?
Aqui estão os achados territoriais. É o mapa que foi feito pela comunidade, com o que tem de importante para ela, exatamente com os mesmos descritores que a professora Goraiabe apresentou, tá? Aqueles mesmos descritores. Então, a gente foi apontando, agrupando. Pode passar? E aqui eu trago um recorte para vocês, vou levantar aqui, do município de Pedra Grande, e aqui está a comunidade de Exu Queimado, que é uma colônia de pesca artesanal, totalmente cercada por parques em terra, com um problema imobiliário seríssimo, e pode passar a próxima, a cartografia que eles fizeram, e a próxima, a cartografia social do mar, que foi realizada lá, mostrando o ponto de saída das embarcações para realizar a pesca. Essas retas até lá em cima mostram até onde os barcos vão para conseguir pescar, e aqui nessa mancha rosa, laranja, amarela, são os parques que se intencionam serem construídos lá, fechando totalmente, como a professora Adriana já falou, o caminho para a realização dessas pescas. Eu trouxe cópia do material das cartografias, tem umas 20 cópias, quem quiser, eu posso distribuir depois, adiante, para ir finalizando. E aí, fruto disso tudo, foi feito um seminário que se chamou Vozes dos Territórios por uma Transição Energética Justa e Popular no Nordeste, aconteceu no Rio Grande do Norte, e que se indicou, já nas cartografias, isso apareceu, a necessidade da criação de um movimento dos atingidos pelas renováveis, e nesse seminário, então, se deu um start para a criação desse movimento dos atingidos pelas renováveis, que vai estar encaminhando, já está, diversos processos contra empresas para ter reparação, né? A gente sabe que, inclusive, no Rio Grande do Norte, a gente tem direito, né? Está assinado pela governadora compensação social, mas que é muito difícil a gente conseguir, porque é só o Rio Grande do Norte que tem, é importante que os outros estados também colocassem isso em lei, né? Porque as pessoas que já estão vivendo essa situação precisam ter essa compensação. Adiante, para finalizar, e aí eu trago uma frase do Krenak, né, da vida não é útil, que ele diz: se continuarmos comendo o planeta, vamos todos sobreviver por só mais um dia. E é isso. Está tudo interligado, né? A desgraça lá no Rio Grande do Sul não é à toa, o licenciamento ambiental do Estado é super fragilizado, e a gente está só tentando defender esses povos tradicionais, essa população da fauna e a nossa continuidade no planeta. Porque, na verdade, a natureza vive muito bem, obrigado, sem o ser humano. O ser humano é que precisa dela para viver. Obrigada. Obrigada, professora Moema. Vou passar a palavra para o Procurador da República, Wilson Rocha. Olá, boa tarde, meu nome é Wilson, sou Procurador da República lá em Goiás. A primeira coisa que eu preciso fazer é explicar por que um goiano está aqui no Nordeste falando de energia eólica, né? Porque lá não tem, pelo menos não chegou por lá ainda. Mas eu fazia parte do GT Grandes Empreendimentos em 2013, 2014, aqui uma das maiores especialistas do MPF em licenciamento, a Denise, acompanhava de perto o que o GT fazia, e aí, em algum momento, o coordenador da quarta Câmara na época, o colega Mário Blisi, olha bem, você vê como é que funcionam as coisas dentro do governo, é importante esse relato, eu acho. O MPF é procurado pelo Raimundo Deus Dará. Ele era diretor de gestão estratégica do MMA e secretário executivo do CONAMA. E, na época, o CONAMA estava discutindo a Resolução 462, na verdade, discutindo uma resolução para eólicas, e ia passar uma resolução com 3 artigos. 3 artigos. 3 artigos, cada artigo com 2, 3 linhas, liberando tudo e entregando todo o licenciamento para os estados estabelecerem seus próprios critérios, parâmetros. Assim, não ia ter nenhum referencial federal que pudesse balizar o licenciamento nos estados. E aí o Raimundo Deus Dará, né, procura o MPF pedindo apoio, pedindo socorro, para tentar melhorar a discussão, tentar melhorar o debate lá, que a gente, quando entrou em campo, né, viu que era um debate dominado pelas OEMAs, pelos órgãos estaduais de meio ambiente. Na época, o representante das OEMAs lá era o secretário de meio ambiente da Bahia, não me lembro o nome dele, e a Abeólica. E, você vê, a gente está falando de 10 anos atrás, né?
era um absoluto desconhecimento do que se estava discutindo, fazendo, de possíveis impactos. Era difícil argumentar, porque tinha poucos estudos técnicos. Eu me lembro, assim, do ponto de vista ambiental, a gente discutia impacto à avifauna migratória. Alguém disse isso aqui mais cedo, né? Era o que a gente conseguia, assim, meio que imaginar que poderia ter problema. A gente conseguiu colocar, né, aqueles ecossistemas mais sensíveis, duna, etc. Mas o componente social, observa que ele é só um inciso que previa a necessidade do estudo de impacto ambiental quando houvesse impacto sociocultural. E a redação, bem da gente discutindo, a gente queria deixar assim, impacto sociocultural em um sentido mais amplo, mas a gente só conseguiu passar assim, impacto sociocultural que inviabilizasse a comunidade. Aí teria que passar por um estudo de impacto ambiental. Então, assim, essa resolução 462, que eu relembro ela hoje, chega à conclusão de que ela é muito ruim, era para ser bem pior. Era para ser praticamente nada, né? E aí a gente, não havia estudos na época, o MPF fez um laudo antropológico sobre isso, e eu fui chamado a comentar isso em dois ou três momentos dentro do próprio MPF, e eu usava uma frase de uma das pessoas, de uma das mulheres impactadas, descrevendo como era viver sob o gerador, né? E ela usou a seguinte frase: é como um avião que nunca pousa. Essa era a imagem que ela usou, que eu coloquei na abertura desse PowerPoint que eu apresentei em algumas ocasiões. Mas um avião que nunca pousa, né? Mas naquela época era tudo muito... Não havia bibliografia, não havia essa riqueza de exposição que vocês mostraram aqui, né? A gente está, então, 10 anos depois, essa resolução acho que é de julho, né, de 2014, e é mais do que evidente a essa altura a absoluta necessidade de se rediscutir aquilo ali e construir padrões um pouco mais, pouco não, né, muito mais firmes, né, diante dos impactos que a gente já documenta aqui. As questões de saúde pública, que acho que naquela época não devia ter bibliografia em português, né? Hoje a gente tem o trabalho da professora Vanessa, né, que fez a apresentação do cedo. Fiocruz, que é uma instituição que, por onde passa, deixa uma marca de qualidade técnica, respeito acadêmico, etc. Então, assim, a gente precisa discutir essas coisas. Precisamos muito discutir isso. Bom, e onde é que entra a cartografia social nisso tudo, né? Eu representei o Ministério Público Federal por 10 anos no Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, entre 2011 e 2020, mais ou menos. E tenho indo para 16 anos de MPF, sempre trabalhando com povos e comunidades tradicionais. Trabalhei muito com indígenas, mas sempre trabalhando também com o que a gente chama de outros PCTs, né? E eles não gostam que a gente se refira a eles assim. Eu comecei minha carreira no Pantanal, né? Então trabalhando com combate pantaneiro. Eu entrei em 2008, vamos lembrar que o decreto 6040 é de 2007. Assim, era uma absoluta novidade, né? Essa categoria de PCTs, que hoje a gente entende como uma categoria jurídica consolidada, era uma novidade, não tinha lei usando esse nome, né? Esse nome iuris, PCT, Povos e Comunidades Tradicionais. Hoje já tem várias leis contendo essa expressão, ou seja, é uma categoria jurídica que se consolidou. E a gente precisa comemorar isso, né? Precisamos comemorar isso. E aí, só, assim, a primeira vez que eu piso que eu discuto povos tradicionais da Caatinga, né? E aí vejo aqui MST, vejo aqui o campo, assim, algo que a gente precisa refletir sobre o conceito de PCTs dentro dessa realidade. Porque a gente tem um conceito de PCT, do Decreto 6040, que é muito próximo do Decreto de Povos Tribais, da Convenção Menor do OIT, e eu entendo que, para preservar o próprio conceito, para que esse conceito continue minimamente operativo, a gente precisa dizer até onde ele vai. E aí é um corte muito difícil dizer assim, até onde vai o conceito de PCT e onde começa o campesinato clássico, tradicional, da agricultura familiar. Quando a gente está discutindo Amazônia, Cerrado, eu consigo perceber com um pouco mais de clareza esse corte. No meu estado Cerrado, há uma agricultura familiar mais integrada, né?
ao mercado e tal. Tipo assim, ó, isso aqui não é povo e comunidade tradicional. Mas ouvindo as apresentações de vocês ontem e hoje, eu fico muito preocupado sobre esse corte dentro desse bioma caatinga, né? Até onde vai povos e comunidades tradicionais da caatinga e onde começa um campesinato que não se enquadraria dentro desse conceito. E essa discussão é necessária, é difícil, não é uma discussão, eu acho que não é um debate para a academia resolver, os movimentos sociais têm que discutir isso, até onde vai o corte, até onde eles entendem que a categoria deve ser preservada e até onde ela deve ser elástica o bastante para alcançar realidades que eles concordem em que o conceito as alcance, né? Mas, assim, precisa ser discutido isso. E isso é fundamental, né? Porque se a gente fala de cartografia social de povos e comunidades tradicionais, a gente precisa dizer isso. Quem entra na minha cartografia e quem não entra. Eu sempre trabalhei com Sexta Câmara, principalmente, mas eu tenho uma audiência pública em Catalão no dia 23 de maio, sobre mineração. E lá em Catalão, as comunidades impactadas não são o povo de comunidade tradicional. E eu preciso ficar dizendo para mim o tempo inteiro, eu estou fazendo aqui um trabalho de quarta Câmara, que é a nossa Câmara de Meio Ambiente, e não um trabalho de Sexta Câmara. Então, assim, a gente precisa fazer esse debate aqui. Precisamos. E aí, qual foi, assim, a partir dessas reflexões, a partir dos problemas que o MPF encontra dentro da sua realidade de trabalho, os problemas que a gente enfrentava dentro do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, conhecendo a cartografia social, especialmente ligada ao professor Alfredo Wagner, o que o MPF propôs? Né? Qual é, eu acho que, a contribuição do MPF para esse debate? No ano de 2018, o MPF propôs, lá no quilombo Monte Alegre, no município sul do Maranhão, ali não lembro do município, mas era o quilombo da Dona Edivete, a gente apresentou a proposta de criar, dentro do Ministério Público Federal, uma base de dados georreferenciada de territórios tradicionais, vírgula, sejam eles objeto de reconhecimento oficial ou não. Ou não. Os territórios oficialmente reconhecidos têm 1 milhão de problemas, tem grilagem, invasão, tem de tudo, brigas dentro da comunidade, normal, mas o grande desafio do MPF era lidar com os territórios não reconhecidos. E por que isso é um problema particularmente difícil para o MPF? Porque a gente não pode se substituir ao Poder Executivo para dizer isso aqui é um território tradicional. Né? A academia tem liberdade acadêmica, né? Tem a autonomia acadêmica para dizer sim, é tradicional, está aqui o meu arrazoado. O MPF, nem que a gente fizesse isso muito bem, temos antropólogos brilhantes na carreira, ainda assim a gente seria questionado. Por quê? Porque não é atribuição do Ministério Federal. Né? Como que o MPF vai dizer que determinada área ocupada por uma comunidade é uma terra indígena, se ali ainda não houve um trabalho da FUNAI? Né? Como é que a gente vai dizer que determinada área é uma unidade de conservação ou uma área necessária à sobrevivência de uma população extrativista, se ainda não teve nenhum trabalho no CEMIL? E a gente não pode tomar para si essa tarefa. Bom, a gente queria fazer uma base de dados georreferenciada de territórios tradicionais, reconhecidos oficialmente ou não. E a gente começou uma série de oficinas para chegar a esse objetivo. Foram 4 oficinas, das quais participaram, ao todo, nas 4 oficinas, 18 universidades, grande parte das ONGs da área socioambiental, ActionAid, em algum momento, esteve por lá, ISA, IPAM, ICMBio, ISPN, WWF, Greenpeace. Na época, 2018, né, ainda tínhamos governo, né, não era o governo deposto em 2016, mas havia ainda alguns setores do governo estavam preservados, né, então tínhamos técnicos competentes em várias áreas que participaram dessas oficinas, e a gente lança, então, em 2019, a Plataforma de Territórios Tradicionais. Plataforma de Territórios Tradicionais. Então, você manda o link. Põe o link da plataforma aí. Pela Plataforma de Territórios Tradicionais, as comunidades podem autodeclarar o seu território. Certo? Porque a gente está falando de algo diferente da autodeclaração étnica, que lá no início foi objeto de questionamentos e discussões, mas hoje está pacificado. Hoje ninguém discorda
que quem define a sua identidade é o próprio sujeito, né, que a assume. Mas a gente está propondo aqui um exercício diferente. Na medida que o MPF não pode dizer se determinado território é tradicional ou não, a gente entende que é o próprio sujeito que precisa fazer isso. Então, a gente trabalha com a ideia agora de autodeclaração do território. Que tem um link estreito, né, para grande parte dos grupos étnicos com o território, né, com a sua identidade étnica está ligada à sua pertença a um território. Isso não vale para todos os segmentos de PCT, tá? Por exemplo, ciganos não têm a sua pertença baseada no território, povos de terreiro não têm a sua pertença ligada ao território, mas quase todos os outros segmentos, a gente percebe isso pelo nome dos segmentos, pantaneiros, geraizeiros, caatingueiros, ribeirinhos, sempre que tem a sua pertença ligada, sua pertença étnica ligada ao território. Então a gente entende que será possível, não vou ter tempo aqui de fazer um caminho do debate conceitual, teórico, que a gente fez para chegar a essa conclusão, mas a gente lançou a plataforma em 2019, né? Aí já teve colega meu, né? Colega meu, mas quando é que a plataforma vai chegar aqui no Nordeste? A plataforma já chegou, a plataforma está aqui. Isso tudo, professoras, que vocês apresentaram aí como cartografia social, hoje você manda um link, um e-mail para o MPF, vocês podem receber um login de usuário cadastrante, e vocês podem inserir essas informações que vocês já levantaram de territórios tradicionais nessa plataforma. O MPF tem uma preocupação com fraude, né? Sim, aí se o fazendeiro resolve entrar no sistema e colocar ali o seu território, como, sua fazenda como um território tradicional, né? Então a gente entendeu desde o início que essa autodeclaração territorial precisava passar por uma validação. E a gente faz isso dentro da plataforma, isso tudo já está funcionando, isso tudo é operativo, que eu estou dizendo. A gente faz isso por meio de um conselho gestor, que é formado por 7 pessoas com direito a voto, sendo que 6 são representantes de comunidades tradicionais, indicadas pelo Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Então, observa, é uma ferramenta que é coordenada pelo MPF, mas o MPF não tem o controle, não é o dono da ferramenta e não é quem diz o que é território tradicional ou não. Quem afirma esse caráter tradicional de um território autodeclarado é esse conselho gestor formado majoritariamente por representantes do CNPCT. Então, portanto, em última instância, é o CNPCT que valida essa autodeclaração territorial. A gente entende que a plataforma é um sistema de informação geográfica voluntária, né? Isso está na bibliografia da geografia, do geoprocessamento. E a gente entende que esse sistema de informação geográfica voluntária ele pode ser útil para colmatar algumas lacunas de governança fundiária que o governo tem a partir dos seus sistemas oficiais, né? CIGEP, os vários dados aí dos sistemas de geoprocessamento do governo têm muitos clarões aí no espaço brasileiro, né? As comunidades, como as professoras já disseram, estão invisíveis. E a gente entende que essa plataforma precisa ser integrada a essas bases de dados oficiais para que essas lacunas, esses buracos, esses pontos cegos aí da governança fundiária oficial passem a ser considerados na execução e na construção de políticas públicas, né? E para garantir esse diálogo desse sistema de informação geográfica voluntária com as bases de dados oficiais, a gente construiu toda a plataforma, a sua infraestrutura técnica, a partir de uma norma ISO. Volta lá para a apresentação, por favor. Olha, só registrando que tem 20 territórios na Caatinga, viu? Pode ir lá para frente. Pode ir lá para penúltimo, antepenúltimo. Mais um. Isso. Pode ir mais um para frente. Não está o nome da norma ISO. Acho que é 19.152. Mas essa norma ISO, ela é uma norma sobre sistema de administração fundiária que tenta estabelecer parâmetros para que esses sistemas conversem entre si. E essa norma ISO tem um anexo que foi fruto de uma proposição da ONU Habitat. O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, ONU Habitat, buscou desenvolver um sistema de registros de direitos fundiários que favorecesse os territórios que permaneciam invisíveis ao sistema fundiário formal,
Trata-se desse anexo STDM, Social Tenure Domain Model, um sistema de registro de direitos à terra PROPUR, com atenção às relações de posse compreendidas em um contínuo de direitos à terra. Essa ideia do contínuo de direitos à terra é muito interessante, porque a gente só costuma considerar direito à terra, dentro do nosso sistema jurídico muito pobre, o título, né, como é que chama lá? Ainda bem que a gente esquece essas coisas, né? Mas é a escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis, né? É isso que define a propriedade da terra no Brasil hoje. E a norma da ONU, o debate feito pela ONU, pensa esse direito à terra como um contínuo, que vai desde essa posse informal da agricultura familiar, das comunidades tradicionais, até essa posse formal registrada no cartório de imóveis. Ou seja, há um contínuo de direitos à terra que precisa ser legível para o Estado. E esse sistema de informação, os sistemas de governança fundiária do governo tem que enxergar não só o título do imóvel, mas tem que enxergar também as posses sociais, as posses informais, porque só assim o governo vai conseguir executar de forma responsável, adequada, as suas políticas públicas. Passa mais um, já estou quase acabando, tá? Ah, tá aí o nome da norma ISO, ó, é a 19.152, né? Bom, isso já está avançado, tem várias discussões com o governo. Não sei se vocês sabem, mas o Ministério do Desenvolvimento Agrário está discutindo uma política nacional de ordenação fundiária, já tem um decreto minutado, dizem que está na Casa Civil, e a plataforma de territórios tradicionais figura como um dos instrumentos dessa política. Então, a grande novidade, a boa novidade desse governo é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Porque lembrem que o MDA, ele sempre cuidou da agenda da reforma agrária. E na composição atual do governo, existe inclusive uma secretaria de povos e comunidades tradicionais dentro do MDA, que quem está lá à frente é o companheiro da CONAC, de Milton Cerqueira. Né? Então, o MDA tomou para si a reflexão, o debate, a discussão sobre regularização fundiária de territórios tradicionais. Uma coisa que tradicionalmente sempre esteve lá no NNA. Passa mais um. Acabou, aí eu vou pedir para você voltar lá para o começo. Qual é a grande contribuição que a Sexta Câmara acabou de dar para toda essa discussão? Né? A plataforma existe desde 2019 e a gente vinha trabalhando com a ideia da autodeclaração de territórios tradicionais, etc., mas a gente ainda não tinha um respaldo normativo dentro do próprio MPF para fazer isso. E aí, no começo desse ano, todos os méritos para a existência desse enunciado aí, eu acredito, a doutora Eliana Torelli, cadê a doutora Eliana? Está aí? Está lá fora. A doutora Eliana, que como coordenadora da Sexta Câmara, propôs em um encontro da Sexta Câmara em Salvador, no final do ano passado, que a gente minutasse uma proposta de enunciado, está aqui o Camões, que ajudou nessa construção, Márcia Zólinger e outros colegas. Isso foi encaminhado para o colegiado da Sexta Câmara, e a doutora Eliana conseguiu que esse enunciado fosse aprovado lá. Eu acho que é a primeira vez que o Estado brasileiro oficialmente admite essa hipótese da autodeclaração de território. Né? E aí, esse enunciado acho que precisa ser apropriado pela cartografia social, porque eu acho que o grande desafio é extrair consequências jurídicas desse trabalho belíssimo que vocês fazem, que já tem uma metodologia sólida, que já está difundido, que tem reconhecimento. Agora, como extrair consequências jurídicas, políticas, não apenas acadêmicas disso, né? Como fazer isso incidir dentro das políticas públicas? Eu vi aí que no Ceará está no mapa oficial do Estado, né? Pô, bacana, precisamos conversar mais, quero entender mais sobre isso. Porque a gente trabalha exatamente nisso agora. É como fazer que a plataforma de territórios tradicionais e essa autodeclaração incida concretamente sobre políticas públicas. Então, assim, tem muita coisa em andamento, muitas discussões. Para encerrar minha fala, esse trabalho todo é apoiado hoje por um acordo de cooperação com a Alemanha. O MPF celebrou um acordo de cooperação com a Alemanha, o Brasil, na verdade, né? E aí quem executa esse acordo de cooperação no Brasil é o MPF, junto com a Agência Alemã de Cooperação, que é a AGC. Então, apoiando a plataforma, a sua consolidação como uma política pública, a sua difusão, existe hoje um projeto Territórios Vivos, que é um acordo de cooperação Brasil-Alemanha, então, coordenado pelo MPF, GIZ e CNPCP, e a gente está trabalhando para
difundir essa ferramenta, difundir essa possibilidade da autodeclaração e fazer que isso entre aí de verdade dentro das políticas públicas. Tá bom? É isso. Obrigado. Obrigada, doutor Wilson. Vou passar a palavra agora para o Josiel, ele que é coordenador da CEPNET, né, daqui do estado, um velho conhecido nosso. Bem-vindo. Bem, boa tarde. Então, me chamo Josiel, sou coordenador estadual da CEPNEC, né, que é a Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas aqui na Paraíba, né, sou quilombola, também sou pesquisador, né, especialmente terminei recentemente Ciências Sociais e agora estou fazendo antropologia lá na UFRN, né, e com um detalhe que é tanto estudar, né, meu povo, né, como também tentar achar a melhor forma, né, de levar esse conhecimento acadêmico, né, para dentro dessas comunidades quilombolas, né, principalmente agora com esse desafio, né, dentro das energias renováveis, né, que estão dentro dos territórios quilombolas aqui no estado. E, a princípio, né, fazer só um panorama aqui, né, um pouco do movimento quilombola aqui no estado, né, a CEPNEC, ela nasce aí em 2024, né, com o intuito, né, de fazer, né, esse reconhecimento do território, né, e poder ter as comunidades quilombolas aí inseridas dentro das políticas públicas, né, e também partir, né, para poder terem, né, a certificação, né, que é o reconhecimento a partir da Fundação Cultural Palmares. Contudo, entrelaçar, né, dos movimentos, né, outros movimentos do campo também estão inseridos nesse processo, outras instituições, né, estão acolhendo também as comunidades, né, mas dentro desse contexto, em determinado ponto, o movimento quilombola ele apenas faz parte, né, dessas instituições, né, o movimento quilombola ele não tem em si a própria voz, né, para poder lidar com essas situações, né, seja até mesmo se inserido, né, dentro do próprio movimento negro, né, mas que há sua especificidade, né, nessas questões, tanto do território, né, quanto a gente pega um movimento negro mais na cidade, né, e a maioria das comunidades quilombolas aqui no estado são no território rural. E atualmente a gente encontra 50 comunidades quilombolas aqui no estado, né, existe 46 certificados pela Fundação Cultural Palmares, né, e outras em outro processo de reconhecimento, né, aberto, e outras em estudo, né, a gente fazendo o levantamento, fazendo as visitas e o acompanhamento dessas comunidades. E há inúmeras vulnerabilidades dentro dessas comunidades quilombolas, né. Eu estava desde ontem, né, algumas pessoas citaram, né, outras comunidades quilombolas, a questão territorial, a questão de outras vulnerabilidades, seja na educação, saúde, né, a questão da demarcação das terras, né, que não existe, principalmente aqui no estado também. Somente 5 comunidades quilombolas têm a titulação não, né, o contrato de uso real, né, coletivo, né, da terra, que não é a titulação ainda, né. Então, e quando a gente olha para essa região onde elas têm essas 5 comunidades, é mais essa região do ABC, né, que a gente coloca aqui o Agreste, Brejo e Curimataú, né, e onde estão localizadas, né, as comunidades que estão nesse contrato, né, de uso coletivo da terra. As outras comunidades não têm, né, ainda nesse contrato, mas algumas estão com um processo de titulação única aberto, mas outras ainda estão no diálogo, né, dentro das próprias associações quilombolas para ver se vão abrir ou dialogando, né, porque o princípio é reconhecer, né, sua área, é fazer, né, a cartografia social da comunidade. E atualmente a gente encontra as comunidades quilombolas, em sua maioria, ali no Alto Sertão, né, e ali na região de Santa Luzia, ali na região de Catolé do Rocha, né, Médio Sertão, Alto Sertão. Aqui no litoral existem 4 comunidades, né. Cariri também existem outras comunidades, a qual Cacimba Nova, que eu faço parte, que é uma das comunidades atingidas, né, pelas energias renováveis, a eólica, né, e entre outras, né. Inclusive, vocês lembram, né, que foi passado aqui um mapa da potencial eólico da Paraíba, né, então aquelas áreas mais vermelhas, né, que tem ali naquele mapa, é onde vocês podem localizar as comunidades quilombolas aqui no estado, desde do litoral ao Alto Sertão, né, que a gente tem, né. Mas uma das coisas que a gente vem fazendo, né, dentro da CEPNEC, né, que inclusive é algo que vocês estavam colocando aqui, que o próprio Estado, né, fica solicitando dados
e a Eólica também fica solicitando dados, né, comprovações, né, nisso. E é uma das coisas que a gente, dentro do movimento quilombola aqui no estado, é que a ausência de dados, né, sobre essas comunidades quilombolas aqui no estado era grande, né? E com isso a gente faz a mobilização, né, vai buscar nossos parceiros dentro dos movimentos, né, aqui do estado, e também outras instituições para poder levantar esses dados, seja na área da saúde, educação, território, né, e dentro das energias renováveis. E a gente consegue fazer algum diagnóstico, né, para poder mostrar um pouco, né, dessa realidade dessas comunidades e quais seriam os principais desafios e também até escrever e dizer, ó, é pelo aqui que vocês devem caminhar, né? Isso as próprias instituições, né, os órgãos do Estado que deveriam ter, né, essa proteção aí para as comunidades quilombolas. E uma das coisas que a gente encontra, né, no diagnóstico sobre as energias renováveis, que foi feito aí em 2002, 2022, 2023, que dentro dessas comunidades quilombolas, né, uma das principais violações é o processo da consulta, né, que não houve, né, porque uma das desculpas, né, que foi dada, né, para algumas comunidades e até nas próprias discussões aqui das recomendações que foram feitas aqui no MPF, né, principalmente nesse auditório aqui, é que as comunidades elas deveriam ter o processo aberto até a titulação, né, para poder realizar, né, o processo da consulta, né. Só que, e outro detalhe, para além disso, era a comunidade ter interesse de fazer a consulta, né. Mas para as comunidades quilombolas que a gente está visitando e já vem acompanhando há um bom tempo, né, quando se questiona, né, o que é consulta, ninguém sabe. Até mesmo perguntar alguns outros termos, né, algumas pessoas não sabem, né. Isso mesmo a gente reforçando, né, vai nas comunidades, faz as reuniões, faz as formações. Agora, algumas pessoas já têm, né, ciência, né, desses conceitos, né, desses principais, para poder até questionar, né. Exemplo que algumas comunidades que estão já em operação, né, das energias, foi utilizado, né, o estudo componente, né, servir como protocolo de consulta, né, que são coisas diferentes. Mas quando a gente perguntava para a comunidade se foi feito o protocolo, ela dizia, foi feito. Mas que protocolo, né? Era o estudo componente que a empresa tinha feito, né, que não engloba, né, todos os elementos principais, né, do protocolo de consulta, né, apenas mais um passo lá no finalzinho, né, do processo de licenciamento ambiental. Dentro disso, né, dessas comunidades afetadas, né, a gente encontra 12 no total, né, entre afetadas pelas energias eólicas, né, a energia solar e as linhas de transmissão, né, que também estão aí dentro dos territórios das comunidades. Outro detalhe, né, que nessas comunidades que já estão em operação, exemplo de Santa Luzia, no talhado rural, né, e Pitombeira, né, temos uma representante de Pitombeira aqui, a dona Zuíla, que as compensações, né, realizadas dentro dessas comunidades quilombolas não são suficientes, né, porque fazer a reforma ou fazer um curso de formação para aquela comunidade, para a demanda que ela vem tendo durante o ano, né, não é suficiente, né. E fora a questão, quando a gente fala da Caatinga, né, vem essa questão da convivência com o semiárido, né, tem a questão das cisternas, né, que foram citadas aqui, e são abastecimento, nesse caso, reservatórios de abastecimento essenciais para a gente, que está ali no campo, né, que vai ter o armazenamento de água por o ano todo, né, e boa parte de algumas comunidades dessas, né, foram afetadas, né, pelas explosões, pela construção, né. E a gente pega também, né, dentro dessa questão da construção do protocolo em si, né, porque é um desafio que a gente está construindo dentro dessas comunidades, né, porque precisa serem ouvidas, né, e só estão sendo ouvidas agora depois da movimentação que teve no Estado, né, isso a partir acionando o Ministério Público, né, dialogando com as lideranças comunitárias, né, para poder a gente ser escutado, né, e também mostrar a nossa demanda, né, porque se a gente mostra o dado, mas não tem uma demanda, né, para as próprias secretarias de Estado, outros órgãos, né, poderem nas comunidades tentarem resolver isso, às vezes não serve de nada. Inclusive ontem, no caso de Serra Feia, foi questionado por que a comunidade não se pronuncia, né, sobre as energias. Isso vem a questão de informação e também algo que as próprias empresas estavam fazendo aqui na Paraíba e em outros estados também que eu tinha
conhecendo outras experiências, é que, como uma comunidade, né, que tem suas vulnerabilidades, que não tem acesso à educação de qualidade, posto de saúde, em sua maioria, não existe, né? Se vai procurar um medicamento em algumas, na cidade, não existe, né? A questão de acessibilidade não existe também, assim, nesse período de chuva, principalmente, é bem complicado, né? Então, se chega, né, determinadas pessoas lá com a intenção de ajudar, que não é ajudar, né? Mas, com certeza, a população do campo, né, e algumas pessoas já conhecem, recebe de bom grado, né? Então, há uma malícia nessas boas ações, né, dessas pessoas que querem apenas construir uma relação ali de amizade temporária para poder essas pessoas virem assinar o contrato, receber ou até dar informações, porque existe outra estrutura por trás, né, de informações, né, que essas empresas têm quando chegam no território, né? Então, o professor, acho que é Tacílio, não é isso? Que ele citou da questão das cestas básicas, né? Eu fiquei recordando que uma das comunidades afetadas na pandemia, né, também recebeu, né, as cestas básicas, né? E uma das coisas que a gente recebeu de relato dessas comunidades foi isso, né? Aí eles fizeram doação, ajudaram a comunidade que estava passando um momento difícil, né, com várias dificuldades, né? Então, se a comunidade está com um problemático, chega alguém para resolver, então ela vai receber, já que o próprio Estado não está servindo, né, para, nesse caso, cumprindo, né, sua função. Outro ponto, né, que a gente identifica, né, dentro dessas comunidades quilombolas, né, a partir, né, da operação dessas energias, é a questão dos conflitos, né, e quando eu coloco conflito, seja externo, né, ou interno, né, que parte ali da desmobilização, né, das associações comunitárias, né, onde as empresas abordam individualmente, né, parece que é semelhante isso em alguns campos, né, então abordam, né, individualmente, vai na casa do vizinho, ou vai na casa do vizinho que é o dono da fazenda do lar, né, e possivelmente essa pessoa aqui da comunidade trabalha para ela, né? Então, esse vizinho lá, dono da fazenda, vai conversar com ele, né? Lá em Caciba, novamente, teve um caso interessante que foi uma pessoa, né, da religião evangélica, que ele é pastor lá, assim, reconhecido, foi conversar com as lideranças da comunidade para poder aceitar, né, o contrato, né? E dentro disso, né, falando, né, que é bom, vai ter benefícios e tal. Contudo, não era, né, o conceito e as coisas que a gente já conhecia, né, porque a gente já tinha acesso a algumas informações. Mas é só para ver que, em vez de a empresa, às vezes, faz a tentativa, quando não dá certo, vai por terceiro, né, e já tem uma relação ali construída com as comunidades. Mas é ver que isso causa uma desmobilização, né, até a separação dos indivíduos dentro da associação, né, que é onde as comunidades, na maioria aqui do estado, são organizadas a partir das associações quilombolas. E com isso começa o desentendimento, né, fulano assinou o contrato, fulano não assinou o contrato. Então começa um pouco de treta ali, mas a partir do momento que a gente vai conhecendo esses casos, a gente vai tentando conciliar, né, vai tentando dialogar para poder chegar a um consenso, né, porque isso já são estratégias que são usadas. Eu acho que existem outros detalhes, né, mas a princípio são esses, né. Inclusive, as comunidades que estão mais em risco, a gente detalhou, né, está realizando o protocolo de consulta e também estão descritas, né, nas recomendações aqui do MPF, né, que foi realizado aqui no Ministério Público, né, da pessoa do Dr. Godoy, que é algo que é essencial, né? Basicamente, aqui no estado da Paraíba, né, a gente só tem a porta-voz aqui dentro do Ministério Público, né? E a gente chega e a partir daqui é que outras secretarias, outros órgãos que vão escutar a gente, né? Seja a SUDENMA, seja o INCRA, né? Porque existe aquela questão de invisibilidade, né, que o próprio Estado ocasiona ou tem interesse, né, nessas pontos, né? E eu lembrei, o professor Issaia lembrou do Nego Bispo, né? Eu lembro de um documentário que estava vendo dele falando a questão dos processos de licenciamento ambiental. E realmente, a partir daquele relato ele dando, né, que os processos de licenciamento ambiental não são feitos para a gente, né, em comunidade quilombola,
e é algo que eu venho vivenciando, né, agora que eu estou mais por dentro, né, dessas questões mesmo, e estudando também, que realmente toda essa estrutura, né, seja a partir dos conceitos, seja o próprio caminho, né, que é feito, não é feito para a gente, né, das comunidades quilombolas. Seja a partir da discussão lá dentro da comunidade, né, onde diz que o PVA aqui é feito juntamente com a comunidade, né, juntamente com as lideranças, com o coletivo da comunidade, que vai dizer o que quer, né, para poder ser atendido. Não, é feito o inverso. O projeto já chega pronto no papel e já vai ser feito. Ou já chega com a equipe pronta para poder fazer dentro das comunidades, né? Então, isso não nos atende, né, dentro das comunidades quilombolas aqui no estado. Então, terminando a isso, existem outros pontos, mas devido ao tempo a gente segue. Obrigada, Daniel. Pessoal, me foi sugerido que as perguntas, né, que agora a gente abriria para os debates, que as perguntas fossem feitas por e-mail para o gabinete, por e-mail do gabinete. Assim, eventuais dúvidas, vocês podem encaminhar, me disponibilizo para poder gerenciar, intermediar essa resposta. E com isso, a gente libera até o professor Tal, né? Não sei se ele estava online ainda, né? Passou o almoço aí esperando. Mas com isso, a gente encerra a mesa 7 e abre agora os convidados.